Bom, então velocidade escalar média é a velocidade constante que o móvel precisa ter para poder chegar até o seu destino. Então vamos lembrar que a gente está falando aqui de que a velocidade média vai ser o deslocamento ΔS, certo? Que vai ser sempre dado em metro dividido pelo tempo, não é? Vamos lembrar que em sistema internacional nós temos aqui a velocidade média em metros por segundo. E a subunidade, ou unidade usual da velocidade média, nós vamos utilizar sempre em quilômetros por hora, certo? Aí, lembrando que toda vez que o espaço final é maior do que o espaço inicial, nós temos um ΔS positivo, certo? E, portanto, a velocidade média vai ser positivo. Isso para a gente significa que nós temos um movimento progressivo, né? Ou seja, o móvel está progredindo na sua trajetória, certo? Isso significa que ele está se distanciando do seu marco zero, né? Do seu referencial zero, no sentido positivo. Cada vez mais ele fica numa distância mais positiva em relação ao zero. Quando nós temos aqui um S menor do que o S0, que significa o espaço final menor do que o espaço inicial, nós temos então uma variação do espaço negativo, certo? Essa variação do espaço negativo significa que nós estamos retroagindo na trajetória e, portanto, o ΔS fica negativo aqui. Isso para a gente significa uma velocidade média negativa. Para nós vamos chamar isso de movimento retrógrado, tá? Se o espaço final é igual ao espaço inicial, o ΔS, que é a diferença entre os dois, vai ser nulo, certo? E, portanto, o que vai acontecer é que a velocidade média também vai ser igual a zero. Isso significa o que eu falei já na sala de aula com vocês. O que nós temos? Se eu posso ter saído, por exemplo, de Poços de Caldas, da minha casa. Eu fui lá em Ipuiuna, voltei, fui lá em São Paulo, voltei, quer dizer, eu fiz um deslocamento absurdo e voltei para exatamente a minha casa. Não importa quanto tempo eu demorei, né? Se eu fiz todo esse deslocamento, né? E o ΔS, portanto, foi igual a zero, porque o espaço final que eu tive foi igual ao espaço inicial. Então, a minha velocidade inicial, a minha velocidade média, ela foi nula, tá certo? Bom, então é importante entender esses três tipos de movimento: o progressivo, o retrógrado e o repouso, certo? Nós vamos sempre mudar aqui a unidade, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, dessa forma aqui: cada 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo, certo? Então, nós vamos trabalhar no processo de transformação da seguinte maneira, né? Toda vez que você estiver no sistema usual de quilômetros por hora, se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, então eu vou dividir por 3,6. O que significa? Significa que 36 km por hora equivalem a 10 metros por segundo, certo? Por quê? Porque eu peguei os 36 km por hora e dividi por 3,6. De maneira similar, o que vai acontecer é que no sistema internacional, se eu tenho, por exemplo, a minha unidade em metros por segundo, eu vou multiplicar por 3,6 para eu poder chegar em quilômetros por hora, certo? Por exemplo, se eu tenho 2 metros por segundo, né, vezes 3,6, isso vai me dar 7,2 km por hora, tá certo? Ok? Então, pessoal, a velocidade escalar instantânea é aquela velocidade que você vê no velocímetro do seu carro. Qual que é a diferença da velocidade escalar instantânea para a velocidade média? A velocidade média, eu tenho um deslocamento que a gente diz assim, um deslocamento macroscópico, um deslocamento que eu consigo ver com muita clareza a distância entre o espaço final e o espaço inicial. Eu consigo cronometrar
o tempo que ocorre esse deslocamento, certo? Já no caso da nossa velocidade escalar instantânea, o que acontece é que o intervalo de tempo em que eu calculo a minha velocidade, ele é muito, muito pequeno, né? Então você faz a gente fala que o ΔT tende a zero, o intervalo de tempo tende a zero. Então o velocímetro do seu carro, ele faz cálculos, né, a cada instante de tempo, né, com ΔTs muito pequenos, né, de modo que você consegue saber qual é a rapidez do carro em cada instante de tempo, certo? Então, por exemplo, se você está observando aqui essa bola sendo arremessada, né, para uma cesta de basquete, né? Em cada ponto da trajetória, ponto A, ponto B, ponto C, a minha bola vai ter uma velocidade diferente. À medida que ela vai subindo, a velocidade dela diminui. Quando ela chega no ponto B, aqui ela tem um menor valor de velocidade, e à medida que ela começa a cair, essa velocidade passa a crescer novamente, certo? Isso ocorre porque nós vamos ver mais para frente que existe aqui o que nós chamamos de aceleração da gravidade, que altera o valor da velocidade. Mas o que é importante entender nesse momento é que toda vez que você estiver observando uma trajetória, né, o movimento de um corpo como uma bola de basquete, a velocidade vai estar relacionada sempre à inclinação do gráfico de espaço em função do tempo, tá certo? Beleza, então o que isso significa? Significa que quanto mais rápido o espaço dessa bola varia em função do tempo, mais rápido é a sua velocidade. Então vocês podem observar que esse vetor esse vetor que indica a direção do movimento e a intensidade desse movimento, a rapidez desse movimento, ele é maior, né, quando eu estou mais inclinado. À medida que eu vou diminuindo a minha inclinação, eu vou diminuindo também a intensidade dessa velocidade, certo? Bom, então, à medida que eu aumento a minha inclinação novamente, né, mesmo que ela esteja no sentido contrário, a intensidade da minha velocidade também está aumentando. Bom, o que a gente vai ver é o seguinte: toda vez que a inclinação ela é para cima, positiva, certo? Então a gente vai falar que a velocidade instantânea é positiva. Se eu não tenho nenhuma inclinação, que é o caso aqui do ponto B, você não está tendo nenhuma inclinação, certo? Então a gente vai falar, por exemplo, que a velocidade ela vai ser nula, né? Aqui a gente vai falar mais para frente que a gente está falando basicamente da velocidade vertical, né? Que é a velocidade com que a bola sobe e desce. À medida que você tem uma inclinação negativa para baixo, a gente vai chamar essa velocidade instantânea de negativa também. Por quê? Porque no nosso referencial a gente está adotando como positivo o espaço para cima. Se eu me desloco no sentido positivo do meu espaço, minha velocidade é positiva, meu movimento é progressivo, certo? À medida que eu me desloco negativamente no espaço, eu estou indo ao encontro da minha origem, que está aqui, certo? No caso vertical, o que vai acontecer é que eu tenho uma diminuição do espaço à medida que o tempo e minha velocidade é negativa. O que você tem que entender é que a intensidade da velocidade vai ser sempre associada com a inclinação dessa velocidade aqui, que é uma reta tangente ao espaço em função do tempo para cada instante, certo? Então a gente vai falar que a velocidade instantânea é a rapidez que o corpo possui no instante do tempo. Vamos responder algumas perguntas rápidas aqui. O peso, o Yuncas. O que é Yuncas? Quem é o Yuncas? Natanael, beleza. O Natanael está perguntando, o peso influencia na trajetória? O peso, o Natanael, na verdade é o quê? Ele está associado à aceleração da gravidade. Então a massa não influencia, tá certo? A gente vai ver que a massa não influencia. O peso é uma força, nós vamos ver isso mais pra frente. Mas assim, o que a gente pode falar que influencia na trajetória é a gravidade. Então a trajetória no planeta Terra é diferente da trajetória na Lua para um mesmo corpo, tá? Para a mesma bolinha a mesma bolinha de basquete na Terra, ela tem uma trajetória diferente do que na Lua, tá certo?
Então a gente vai ver que a aceleração da gravidade que influencia nisso. Dúvida? Nesse momento a sala está com 30 pessoas, né? Ainda falta bastante gente aqui. Depois, pessoal, se alguém... Quanto maior o peso, menor seria a velocidade? Também não. O peso não interfere no valor da velocidade. Porque o que interfere no valor da velocidade, à medida que o tempo vai passando, deixa eu mudar a cena aqui, né? O que interfere no valor da velocidade à medida que o tempo vai passando é a aceleração da gravidade. A massa não tem a ver com a variação da sua velocidade, né? A massa está associada só com a força que você precisa fazer para botar a bola em movimento, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, tá certo? Em breve eu vou postar um vídeo mostrando para vocês que em função disso que eu estou falando agora, o tempo de queda de uma pena e de um elefante no vácuo é o mesmo, porque a variação da velocidade só depende da aceleração da gravidade local, não depende da massa, tá certo? Mas isso a gente vai ver com calma daqui a pouco. Tá? Bom, então, pessoal, voltando aqui para nossa apresentação, o que vai acontecer agora? Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês pensarem um pouco sobre ele. Por nada, Marcela, por nada, Vinícius, Pedro, fiquem à vontade, só corrigindo aqui. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar, qual que foi o ΔS? Espaço final, 4 metros, inicial 1 metro, certo? Tempo final 3 segundos, certo? Tempo inicial 0 segundos. Com isso você vai calcular a velocidade média em metro por segundo. Calculando a velocidade média em metro por segundo, o que você vai fazer é achar isso em quilômetros por hora fazendo a transformação. Tá certo? Bom. Letra A, entendi, a letra A, tá. Letra A, distância percorrida pelo carrinho entre os instantes T0 e T. Isso, então ele saiu daqui, 1, chegou aqui no C, 6. Então ele andou de A até C, 5 metros. De C até B, ele andou mais 2 metros, certo? Então o espaço percorrido, a distância percorrida, sim, foi 7 metros, certo? Na letra A, mas eu quero que vocês façam isso depois. Já a velocidade escalar média, ela não tem a ver com a distância percorrida, ela tem a ver com o deslocamento, né? É o ΔS. Então você vai pegar espaço final 4, menos espaço inicial 1, dividido por tempo final 3, menos tempo inicial 1, certo? A distância percorrida é diferente de ΔS, certinho, Pedro. Perfeito, é isso aí. E aí, para finalizar, pessoal, nós vamos falar hoje desse exemplo do Bob Esponja aqui, tá? Olha só, pra vocês entenderem. Vamos fazer o exemplo 1 depois, tirar a foto e colocar para mim, e depois a gente... Bom, o Bob Esponja dos desenhos animados sabia que o Patrick estava a 50 km de distância. O Bob Esponja quer saber qual é a sua posição inicial se o Patrick está sobre o marco 50 km. Tá? Entenderam a ideia? Só pensar a questão do ΔS aqui, ó. Isso aqui é a questão da trajetória que a gente está falando. Olha, o ΔS é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Então, qual que é o espaço inicial? É isso que a gente quer saber, que é o espaço inicial, no caso, é a posição do Bob Esponja, tá? Então, se o Bob Esponja, se o Patrick está a 50 km, ou seja, o Patrick estava a 50 km de distância. E o Bob Esponja agora quer saber qual é a sua posição inicial se o Patrick está sobre o marco. O marco, vamos voltar aqui no outro exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. O marco é esse marco aqui da trajetória. Por exemplo, isso aqui é o marco 4, tá vendo? Certo? Então, a ideia é o seguinte, se o Bob Esponja estava a 50 km de distância do Patrick, certo? E ele sabe que o Patrick está no marco 50 km, né? Então, o Patrick está na posição S, 50 km. O ΔS, que é a distância que o Patrick está do Bob Esponja, é 50 km. Qual que é o S inicial, a posição do Bob Esponja? É só a gente pensar, então, ó, se o ΔS é 50
e o S, que é a posição do Patrick no marco, é 50, logo o S0 é 0 km. O que significa? Que a posição inicial do Bob Esponja é 0 km. Ele está exatamente aonde? Na origem. Com relação a Marcelo está falando que no exemplo 1 não entendeu a letra B. Tá, deixa eu voltar aqui no exemplo 1 aqui, Marcelo. Aqui está o exemplo 1, certo? O que você vai fazer aqui, Marcelo, na letra B? Você vai querer a velocidade escalar média em km por hora, certo? Vamos voltar nesse cara aqui, ó. Olha, velocidade escalar média, tá? Aqui, ó. Velocidade escalar média. É ΔS sobre ΔT. O que você vai ter que fazer, então? Pegar aqui o ΔS, que é espaço final menos espaço inicial. Olha lá, ó. Quem que é o ΔS, ó? Aqui, ó. ΔS é espaço final menos espaço inicial, que é diferente de distância percorrida, lembram disso, né? Bom, ΔS é o deslocamento. Velocidade média é deslocamento por unidade de tempo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar a nossa velocidade escalar média. O que é a nossa velocidade escalar média? ΔS sobre ΔT. Então, espaço final menos espaço inicial e dividir por tempo final menos tempo inicial. E depois, o que a gente vai fazer? À medida que nós tivermos esse resultado em metros por segundo, nós vamos multiplicar por 3,6 para achar em quilômetros por hora. Então, o que nós vamos trabalhar aqui nesse exemplo? Você vai pegar o espaço final, que é 4, menos espaço inicial, que é 1, dividir pelo tempo final, que é 3, menos o tempo inicial, que é 0, vai achar a velocidade média em metros por segundo, certo? E aí vai multiplicar por 3,6 para achar em quilômetros por hora. Entendeu, Marcelo? É isso. Certo? Bom, pessoal, então eu queria agradecer aí a presença. Um grande abraço para todos vocês aí.